Após a aparição do Lorde Demônio, todos estão reunidos à mesa para falar sobre ele. Barbato diz que agora o único dever é derrotar o Lorde Demônio, já que ele declarou guerra, e que pretende derrotá-lo em um único dia, usando força total. Ard então diz que o Lorde Demônio declarou ser imortal, e pergunta para Barbatos como ele pretende lidar com isso. Barbato diz que é um segredo. Mais tarde, em seu quarto, Ard está refletindo sobre o dia do ataque, já que as pessoas que deveriam ter morrido naquele dia não morreram, e Lídia também não havia sido amaldiçoada. Nesse momento, o Lorde Demônio surge em seu quarto e, sem enrolação, ele tira seu capacete e, para nossa surpresa, era o nosso próprio Prota, porém com uma aparência um tanto mais velha. Ele diz que eles são a mesma pessoa, nascidos em mundos diferentes e com experiências diferentes. No entanto, ambos viveram como Varvatos e renasceram como Ard Meteor. Em sua vida, ele ganhou muitas coisas, assim como as perdeu, e por esse motivo largou o nome de Ard Meteor e agora era conhecido apenas como um fracasso. E quem disse que isso é problema meu? Ard pergunta como ele conseguiu chegar à época em que estavam. Ele diz que chegou da mesma forma que Ard, através da criança Deus. Ard então pergunta qual é o seu objetivo, e ele responde que é salvar Lídia, para poder compensar o seu pecado. Então ele convida Ard para se juntar a ele nessa missão. Ard pergunta se ele quer mesmo salvar Lídia porque está causando uma guerra com seu eu desta época. Ele diz que assim como Ard recebeu uma missão da criança Deus, ele também recebeu uma, e sua missão é destruir esse mundo. Ard, chocado com o que estava ouvindo, pergunta qual a relação em salvar Lídia e destruir o mundo. Ele diz que ao salvar Lídia e se tornar alguém odiado para este mundo, fará com que Lídia o mate, e assim poderá descansar em paz. Ard está indeciso sobre aceitar a oferta de se juntar a ele. Ele diz que em 3 dias esperará pela resposta nas terras devastadas. Então ele vai embora. Sumiu! No dia seguinte, Ard e Lídia estão numa feira e Lídia está aproveitando ao máximo, ao contrário de Ard. Ard a chama de idiota e isso a deixa furiosa, então os dois começam a bater um no outro até caírem exaustos no chão. Ela pergunta se ele está se sentindo melhor agora. Não. Ele pergunta o que Lídia faria se tivesse que sacrificar tudo para recuperar algo que perdeu, ou alguém que fosse muito precioso. Então Lídia leva Ard para uma cidade toda destruída, e diz que essa cidade é o seu próprio pecado. De repente, vários espíritos aparecem e começam a se agarrar no corpo de Lídia. Ela diz que é difícil encará-los e que ela sempre tenta fugir. Ard pergunta o que é tudo isso. Ela diz que essa é uma cidade de demônios que foi atacada por ela há muito tempo, um ponto estratégico na guerra. Ela continua dizendo que foi fácil derrubar o castelo e seus defensores, mas foi difícil mantê-lo, pois lá vivia demônios comuns que não eram guerreiros, mas os demônios não deram ouvido ao exército de Lídia e estavam planejando atacá-los durante a noite. Então ela foi obrigada a matar todos eles, caso contrário teria que sacrificar seus próprios companheiros. Ard pergunta se não eram só demônios na cidade. Ela diz que sim, mas eram apenas cidadãos comuns. Lídia diz que os humanos não são tão diferentes dos demônios, e que pessoas como ela deveria ser chamada de monstro. Ela diz que já decidiu como quer morrer, que vai lutar até criar um mundo onde todos possam viver em paz e felizes, até os demônios, e depois disso terá uma morte miserável e lamentável. Ela diz ser alguém que não vale o sacrifício de outros, e que não merece ser salva. Morre baixo. Ard fica triste e pergunta se ela não pensa em relação aos sentimentos dos outros. Ela diz que todos um dia pagam por seus pecados. Então ela pede para Ard não mudar a forma como ela irá morrer. Ard fica triste com a situação. Mais tarde, chegando em casa, Irina e Ginny diz ter ficado preocupadas com Ard e Lídia, que saíram de fininho. Lídia pede desculpas por preocupá-las e presenteia elas como uma espécie de brinco. Na manhã seguinte, a guerra começa e todos estão se esforçando arduamente. Varvatos está em sua tenda e diz que o exército do Lorde Demônio dá muito trabalho, pois eles continuam matando, mas o exército parece infinito. Ele diz que no ritmo que estão, nunca chegarão ao castelo. Nesse momento, Lídia aparece passando o cerol em todos, com Sylph ao seu lado. Sylph diz que tudo isso é irritante e que seria mais fácil se Ard estivesse ali, mas de acordo com Sylph, ele sumiu durante o avanço do exército. Lídia diz que ele tem os próprios problemas para lidar, então ela diz para Sylph cuidar dali que ela vai em outro lugar. Enquanto isso, Ard está com o Lorde Demônio, que pergunta para Ard qual a sua resposta, se ele vai salvar Lídia ou não. Ard diz que decide não salvar Lídia, então o Lorde Demônio pergunta como ele chegou a esta conclusão. Ard diz que Lídia não quer ser salva, pelo contrário, ela quer receber o título de grande heroína e morrer se redimindo de seus pecados. O Lorde se enfurece e lança um feitiço, mas Ard se esquiva.
Ard diz que isso é uma técnica sem graça e desfaz o feitiço. Você não é tão bom assim. Então Ard cria uma espécie de bolha gravitacional sobre o Lorde. Após isso, Ard diz que não conseguirão chegar a lugar nenhum assim, e o Lorde diz que terão um impasse ou uma morte mútua. Ele diz que já estava preparado, caso a resposta de Ard fosse contrária à dele, e por isso resolveu marcar guerra para o dia em que receberia a resposta de Ard. Enquanto isso, na casa de Lydia, Irina e Dini estão se lamentando por não estarem no campo de batalha. Então Látima aparece e diz que Ard pediu para que elas se juntassem ao campo de batalha, o que as deixa bastante animadas. Após isso, as três estão correndo pela floresta e Látima diz que Ard descobriu o segredo da imortalidade do Lorde, que ela deveria levar Irina e Dini para o castelo do Lorde quando fosse o momento certo. Látima diz que a imortalidade do Lorde consiste em uma técnica secreta chamada separação de almas, onde a alma é separada do corpo e colocada em um receptáculo. Ela diz que, segundo Ard, a técnica tem dois pontos fracos. A primeira é que o usuário só pode ficar a uma certa distância do receptáculo, e a segunda é que se o receptáculo for destruído, a imortalidade vai junto. Ela diz que o receptáculo junto com a alma está no castelo do Lorde, então Irina e Dini receberam a responsabilidade de destruir o receptáculo. De repente, Látima percebe a presença do inimigo e joga as meninas no chão e leva um corte na perna que a derruba imediatamente. Oi! Látima diz para as duas seguirem sozinhas, pois ela vai ficar para segurar o inimigo. Enquanto isso, a intensa batalha entre o exército de Varvatos e do Lorde Demônio continua. Sylphie se pergunta para onde Lydia foi e quando ela vai voltar. Irina e Dini chegam ao castelo e avistam o receptáculo do Lorde. Elas conjuram suas lanças e, ao tentar atacar, são pegas em uma armadilha. Nesse momento, Látima surge dizendo que é inútil o esforço das duas de tentarem sair, pois o selo impede que elas usem magia. Enquanto isso, vemos que as duas estão sendo observadas pelo Lorde. Ele diz para Ard que se ele valoriza a vida das reféns, deve se juntar ao seu exército. Ard pergunta se ele pretende machucá-las. Ele diz que isso não passa de um blefe e que não vai machucá-las. Ele diz que Lydia pode até desejar morrer, mas no fundo do coração, ele e Ard desejam que ela seja feliz. Ele diz que tirará muitas vidas para que Lydia possa viver. Ele fala que não pode fazer nada contra as garotas, não vai machucá-las, porém não pode garantir a sobrevivência delas quando o exército de Varvatos chegar ao castelo. Dentro do castelo, Irina pergunta para Látima por que ela está fazendo isso. Ela responde que é bem simples, tudo isso é por Lydia. Dini diz que não é um problema para ela sair dessa situação. Látima pergunta como ela vai fugir se não pode usar magia. Dini diz que é verdade, elas não podem usar magia, mas o selo não bloqueia magia atípica, então elas conjuram um feitiço chamado de bomba de sinalização e escapam da armadilha. Látima diz que todo o esforço delas será em vão e conjura várias bestas demoníacas, então ela ordena que as bestas ataquem. Nesse momento, Lydia aparece. Irina pergunta como ela sabia onde elas estavam. Ela diz que os enfeites de cabelo que ganharam possuem equipamentos mágicos que monitoram o status da pessoa. Lydia diz para Látima desistir, mas Látima diz que não se importa que o mundo seja destruído para poder salvar Lydia. As bestas avançam e Lydia as destrói facilmente. Em seguida, acerta Látima no estômago e a deixa desacordada e a chama de idiota. Lydia diz que isso a deixa feliz, mas que ela vai morrer da forma que ela quiser, pois está lutando para proteger o sonho dos outros e criar um mundo onde todos possam viver em paz. Portanto, ela vai viver e morrer como uma grande heroína. Entendeu, mano? Ela despedaça o receptáculo. O Lorde Demônio, ao ver isso, fica muito irritado. Ard diz que isso já acabou e que o plano do Lorde foi arruinado. Ard pergunta para o Lorde se ele realmente quer salvar Lydia, e diz que na verdade ele só quer escapar da culpa de ter matado ela. Ele diz que os dois sempre agiram pensando em seus sentimentos egoístas, sem pensar em como os outros se sentem. Ard pergunta por que não fazer algo por outra pessoa pela primeira vez em suas vidas, e que os dois devem trabalhar juntos para realizar o desejo de Lydia. O Lorde Demônio, muito enfurecido, concorda em tudo que Ard fala. No entanto, ele não permitirá que Ard negue o que ele sente por Lydia. Nesse momento, ao mesmo tempo, os dois começam a conjurar um encantamento, onde os dois acabam se transformando. Eles partem para a porrada. O Lorde diz que não deixará que Lydia tenha um final miserável e por isso vai salvá-la e buscar seu julgamento nas mãos de Lydia. Nesse momento, o Lorde acerta a espada no peito de Ard, mas Lydia em forma de energia aparece ao lado do Lorde segurando sua espada. Ard entende o que Lydia queria com aquilo, então ele perfura o Lorde, dando um final ao confronto dos dois.
Lorde diz que só entendeu seus sentimentos após Lydia morrer e que queria salvá-la porque ele a amava. Então Ard o finaliza acabando com seu sofrimento. Após isso, a guerra chega ao fim. Ard, Irina e Dini começam a brilhar, pois já estavam para voltar para casa. Irina pergunta se Lydia sabia a verdade sobre eles. Ela responde que de certa forma sim, e pergunta como é o futuro, e se o futuro é um lugar onde todos vivem felizes. Irina e Dini diz que o futuro é um lugar que Lydia sempre almejou. Às vezes tem umas brigas, mas todos vivem felizes. Lydia fica feliz e pede para as duas repassarem uma mensagem para Ard. Após isso, Ard está na presença da criança Deus e pergunta quem são eles. A criança responde que não há palavras para os descrever, mas que é um grande aliado de Ard. Mesmo assim, Ard diz que reza para nunca mais ter que vê-lo novamente. Então os três acordam de volta no seu tempo. Irina repassa a mensagem de Lydia para Ard. Na mensagem, Lydia diz que haja o que houver, aconteça o que acontecer, eles sempre serão amigos. E assim chegamos ao fim desta aventura. Deixa o like, se inscreva, tamo junto.